Bem, boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso podcast Treinadores de Bancada, um projeto que nós já ambicionávamos há algum tempo e finalmente o primeiro episódio está aí. Bem-vindo ao Ben, está aqui à minha esquerda, direita, ao Almeidinhos também. Bem, alguma coisa a dizer? Olá a todos, este é o nosso primeiro episódio, esperemos que gostem. Olá a todos, sou o Almeidinhos, para quem não percebeu. E pronto, espero que gostem do podcast, do primeiro episódio. E se tiverem alguma dúvida no final ou algum tipo de conselho, podem sempre deixar na caixa de comentários. E não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais. Pronto, vai ser um podcast, um registro assim mais tranquilo, falar de bola. Temos um tema da semana, que vamos já falar mais à frente, alguns jogos que destacamos do fim de semana e eventualmente alguma dinâmica. Hoje trago uma para vocês, no final, como a semelhança do nosso teste. Para quem não sabe, nós fizemos um teste na semana passada e correu muito bem, daí estarmos já hoje prontos. E pronto, vamos a isso. Portanto, esta semana destacamos aqui 6 jogos: Juventus-Atalanta, Liverpool-City, Flamengo-Fluminense, aliás, Fluminense-Flamengo, Bremen-Dortmund, Real Madrid-Celta de Vigo e Guimarães-Famalicão. Aqui alguém quer começar aqui com a Série A, só um resumo da semana? Posso começar eu? Bem, foi mais uma semana de Série A. Se não me engano já vai na 28ª jornada, se não me equivoco. Começou na sexta-feira com o jogo do Nápoles com o Torino. Um jogo difícil para o Nápoles e mais um mau resultado. Começaram até a vencer com um gol do Kvaratskhelia, mas depois deixaram-se empatar com um grande gol do Sanabria. Mais um empate e as coisas não vão bem para os lados de Nápoles. Depois temos o Inter, no sábado, jogou contra o Bolonha, o Renato da Lara, um jogo muito difícil para o Inter. Ganha com um gol do Jan Bissek, um belo cruzamento da partida esquerda, de outro central, o Bastoni. Faz um cruzamento formidável. Na minha opinião, o Bastoni é dos melhores centrais do mundo neste momento. E acabam por ganhar alguma oportunidade ali para o Bolonha, outra, com um remate do Ferguson. E diz? O Zirkzee também teve uma oportunidade. Sim, o Zirkzee também teve uma oportunidade. Mas o Inter lá provou a defesa que tem e conseguiu pelo menos garantir o resultado. Rodaram 2 ou 3 jogadores, mas conseguiram segurar o resultado e somar mais 3 pontos. O Milan ganha o Empoli. É o Milan Pioli, não consegue dinamizar muito. É muito dependente de jogadas individuais do Leão, do Pulisic, às vezes do Loftus-Cheek. É uma equipa muito limitada, mas lá conseguiu ganhar um gol do Pulisic que desvia no Luperto e dá a vitória em San Siro. Por último, nestes 4 jogos, fora o jogo principal, foi o jogo da Fiorentina com a Roma. A Fiorentina esteve a ganhar por 2 vezes, deixou-se empatar. Sofre o gol de Diego Llorente no último minuto, se não me equivoco. E foi um belo jogo, um belo jogo do Belotti. E a Roma de Rossi salvou-se no último minuto. Em termos da tabela classificativa, temos o Inter, como já dá para ver aqui na nossa apresentação, com 75 pontos, com 15 pontos de diferença para o segundo classificado, que é o Milan. A Juventus empatou, portanto deixou-se ultrapassar pelo Milan. O Bolonha, que é a surpresa do campeonato, viria a perder o jogo, mas fez também um belo jogo contra o Inter. Uma tarefa muito difícil. E depois a Roma, que tem neste momento 48 pontos. Tem alguns pontos de diferença ali para os seus classificados, mas também mostra um pouco o trabalho do De Rossi. Até o próprio quinto lugar ainda pode servir para a Champions, mesmo que não alcancem o Bolonha. Se a Itália e a Alemanha se mantiverem como as principais equipas no ranking, os quintos classificados de cada uma vão diretos à Champions. Portanto, a Roma está mais ou menos salvaguardada. Vamos ver como é que se safam as equipas italianas
nas competições europeias e não sei, será que ter mandado o Mourinho embora foi muito cedo ou foi a tempo? Fez isso no final da época, faremos as contas, mas vamos aqui passar o jogo da semana. Não sei quem é que esteve mais atento aqui a este jogo. Eu estive mais atento ao jogo do Inter Bolonha. Eu vi metade deste jogo e depois não me recordo qual era o outro jogo que eu estava a ver, à mesma altura deste momento, mas também foi um bom jogo, também a mesma hora. Mas vi essencialmente a primeira parte de bom futebol, com Juventus com muitas dificuldades, a equipa do Allegri vai se safando e falta dinâmica. Bom jogo de McKennie, a defesa vai-se aguentando. Há ali o Cambiasso que também tem feito um bom início de temporada e uma boa temporada, aliás, com as Juventus. E depois o Allegri tem que mudar muita coisa nesta equipa, muita coisa mesmo, porque é uma equipa muito limitada na forma de jogar. Aliás, ele está a usar o mesmo sistema, de certa forma, que já que o pessoal. Eu disse, o sistema de jogo acaba por ser parecido com o da Atalanta também. Sim, um bocado. Mas que o Allegri está a tentar ver se consegue extrair alguma coisa disto. O Gasperini sabe que tem um jogo na quinta-feira. Teve um jogo na quinta-feira e vai ter outro jogo. Teve um jogo na quarta-feira e vai ter um jogo na quinta-feira. Rodou um bocadinho ali o meio campo, meteu Pasalic, Zappa Costa a jogar, que não são jogadores que assumem titularidade de caras, mas conseguiram entrar ali no 11. Um belo gol de Cubo Miners, o primeiro gol de Cubo Miners foi uma distração completa das Juventus, mas as Juventus sempre conseguiu, através de uma individualidade ou outra, também extrair um bocado disto. 67% de posse de bola para a equipa da Atalanta, mostra um pouco o que é que foi este jogo. 15 remates, no entanto, das Juventus, foi um jogo um pouco mais vertical, e eu acho que a Juventus vai ter que mudar muita coisa e a Atalanta já não é mesmo a Atalanta que foi aos quartos de final da Champions. Portanto, eu acho também que é importante realçar, tendo em conta, fazendo uma comparação com o Inter, tu olhas para o 11 da Juventus, apesar de podermos ver aqui algumas baixas, tu não consegues me dizer um ou dois jogadores, se calhar o Chiesa, não sei, que seria titular no Inter. Não há. Olhas para o 11 da Juve e não és capaz de dizer aqui qual jogador da Juventus que era capaz de entrar de caras na equipa do Inter, não há. E eu acho também que isso, cada época após época, vai-se notando este afastamento em comparação aos outros candidatos da Liga Italiana. Temos cada vez mais o Inter mais forte, o Milan do Pioli um bocadinho mais intermitente. Ano passado tivemos um super Nápoles, mas o que vai parecendo é que a Juventus estagnou e já não vai conseguir acompanhar os outros candidatos, principalmente no mercado das transferências, porque parece que cada ano que passa vão perdendo ainda mais qualidade em termos de plantel. E é isso. Esta semana na Premier League tivemos uma vitória, podemos dizer, confortável do United, não propriamente com o melhor jogo, se calhar um bocadinho o Garnacho a conseguir tirar os coelhos dele da cartola. Ele praticamente, e Bruno Fernandes, tem sido o resumo de muito da época do United. O Arsenal, que se conseguiu salvar, se não me engano, aos 82, 83 com um gol do Havertz, mas o jogo mais complicado. Ao contrário daquilo que tem sido habitual no Arsenal, pelo menos no campeonato, tem conseguido goleadas bastante folgadas. O Tottenham, que foi Birmingham, ganhar com alguma facilidade, ali uma expulsão um bocado ingênua do McGinn. Ingênua, acho que é pouco, que aquele varreu completamente, pareceu sei lá o quê, varreu completamente o Doggy, acho eu.
Sim, o 2. Um lance completamente patético e que arrumou o Aston Villa, já estava a perder 2-0 na altura, mas que podia dar uma resposta e matou completamente o jogo. Depois o Chelsea no Newcastle, que nós acabámos por não escrever aqui, mas foi um jogo em que o Chelsea até conseguiu mostrar alguma coisa. O Mudryk finalmente vai tendo alguns lances, mais lances do que propriamente fios de jogo, em que consegue mostrar a qualidade dele. E o Newcastle está muito longe daquilo que vimos no ano passado. Existe ali uma parte da tabela em que são equipas que são muito inconstantes, apesar da qualidade boa. Por exemplo, o Newcastle, o Brighton, que são equipas boas, mas que não conseguem dar o salto. O Newcastle deu o salto no ano passado, mas este ano não conseguiu manter. Depois existem ali equipas perto, o Wolves, que acho que está a fazer uma época muito acima dos jogadores que tem. O Chelsea ainda é 11º, está-me a faltar uma equipa agora que não me recordo qual é que está ali mais ou menos ao pé deles, mas acho que me está a faltar. Não me recordo. Pronto, destacámos aqui o jogador da semana, o Son, porque foi um jogador que fez muita diferença neste jogo com o Aston Villa. No jogo de destaque desta jornada, se calhar posso falar um bocadinho mais, que eu sou um adepto acusado do Liverpool, e fiquei muito surpreso com aquilo que o Klopp conseguiu fazer neste jogo. Acho que a equipa do Liverpool foi superior na maior parte do jogo, só ali pré-gol do City e pós-gol do City é que o City conseguiu ter alguma estabilidade, mas a maior parte do jogo o Liverpool conseguia pressionar bem e com muita gente. Muitas vezes o Bradley fazia avanços pelo corredor ou mesmo por dentro e o Elliott variavam muito bem, e em certos momentos do jogo o Van Dijk ficava do lado direito em vez do Kwanza, que era para ocupar ali aquela zona e cobrir melhor. Muitas vezes também com a pressão alta do Liverpool abria-se ali um espaço entre a linha avançada e a linha média, onde o City ainda conseguia sair de vez em quando. O Gomes ocupou ali a zona ao pé do Endo, o que permitiu o McAllister pressionar ainda mais alto, e o City estava com muita dificuldade. O Gomes quase que fez um lateral por dentro a defender, que não é muito usual, não sei se repararam nesse pormenor, mas que tapava muito bem e dava para o McAllister saltar uma linha de pressão, e o Liverpool pressionava muito bem, e se viram o jogo, acho que podem concordar comigo que o City não conseguia sair a jogar, e não é normal nas equipas de Guardiola não terem soluções, e foi o caso. Neste jogo o City pouco ou nada conseguiu criar, assim, de real perigo. Tiveram uma bola de Doku no final do jogo no poste, tiveram um gol que foi de bola parada muito bem feita, e não me lembro de muito mais oportunidades. Acho que o Liverpool foi mesmo muito capaz, acho que merecia um pouco mais. O penalti no final podia ter ajudado, que não foi marcado, mas acho que para mim é penalti claro. Penalti todos os dias. Diz? Penalti todos os dias. Eu também acho. Mas Fiquei também escandalizado. eu acho que é importante realçar aquilo que o Lozada estava a dizer. Eu acho que o grande problema que o City tem encontrado nesta época é principalmente quando joga com equipas do seu calibre. Se forem ver a maioria dos jogos este ano, a única equipa que o City ganhou do top 6 só foi mesmo o United. De resto empatou 2 vezes com o Chelsea, perdeu com o Arsenal, empatou com o Liverpool 2 vezes. Eu acho O Tottenham que também acho que empatou na eu primeira acho que volta. empatou com o Não sei se Tottenham. já jogou entretanto outra vez, mas acho que Não, não. eu acho que ainda não. Eu Ainda acho vão que jogar os 3 com o Tottenham. O Tottenham vai sim, decidir o campeão, praticamente. sim, e épocas anteriores tu não vias isso, vias sempre um City muito dominador face às outras equipas e ganhava com uma certa tranquilidade, se calhar tirando o Liverpool, se calhar era o adversário que dava muito mais luta ao City, mas este ano não vês o City, não vês isso acontecer nos jogos do City, e jogo do domingo veio a comprovar-se. Vemos esta equipa completamente desfalcada do Liverpool, com, com, com Bradley, com Quasan, com Gomes, e vês a equipa do City na máxima força e não conseguiram fazer nada durante o jogo, foram completamente condicionados pelo, pelo Liverpool. Só víamos um City mais ofensivo foi quando o Doku entrou, mas era mais rasgos individuais quando ele tentava sempre 1-1, mas além disso nunca vimos um City que tinha controle do jogo. Sempre que o Liverpool acelerava, o City tinha sempre bastante dificuldades. Então quando o Salah entrou, o Salah conseguiu descobrir alguns passos
muito bons. E se calhar se o Luís Dias não tivesse falhado alguns lances, nós teríamos a falar do empate, mas se calhar teríamos a falar aqui já do resultado 3-1, 3-1, 3-2 para o Liverpool. Epá, eu vou admitir, eu só vi a segunda parte deste jogo. Não me recordo o que é que eu estava a ver na primeira parte. Perdeste muita coisa. Sim, já sei disso. Mas do que eu vi, uma quantidade ridícula de oportunidades que o Liverpool podia ter aproveitado. Eu cheguei mesmo a supor que o pai do Luís Dias ia voltar a ser sequestrado. O que ele andou a fazer em campo. Inclusive até um lance onde ele vai ele, o Walker e E o Rodri. Acho que é o Rodri. E ele passa pelos dois, depois volta para trás, depois volta para a frente. E depois Esquece. faz o cruzamento que bate No Walker, né? Pá, mas eu acho que houve muitas oportunidades. Somente o Luís Dias perdeu, desperdiçou muitas. Bom jogo do Elliot. Bom jogo do Harvey Elliot, gostei. Não conhecia o Bradley nem o Gonçalo, para ser sincero. Mas de resto até gostei do jogo de todos. Especialmente, claro, do Elliot. Acho que foi o jogador que mais destacou. Do lado do City, Haaland não se viu. Haaland só deu um toque na bola dentro da área. O jogo todo, caso não saibam. Foi aquele que ele teve um pouco com o Van Dijk e depois tentou rematar. Sim, que acho que a bola Eu acho que foi esse toque fora. que ele veio da linha Sim, do meio sim. campo. Andou, depois rematou dentro da área, já completamente desligado do lance, porque o Van Dijk está numa forma incrível outra vez. Eu acho que fosse Mbappé no lugar do Haaland, o Van Dijk nem via. Já nem via Provavelmente mais. acho que a abordagem tinha sido diferente, porque acho que o Van Dijk este ano tem voltado ao nível que teve. Acho que a abordagem tinha sido diferente. Ele Não, sabe mas que eu o acho também que o Haaland não é Haaland. um jogador tecnicamente muito E não só, eu acho também que ele é um bocadinho bom. fraco no pé direito, porque imagina, se ele fosse um jogador, que chutasse bem com ambos os pés, o que é que ele faria? Pensa aí naquele lance. Quando ele foi para a direita, voltou para a esquerda. Se ele fosse um jogador bom, ele podia ter conferido o Van Dijk, podia ter saído pela direita. O Van Dijk lá está, por ser muito, muito maior fisicamente, ia ter muito mais dificuldades em reagir. Mas agora, como o Alan procurou o seu pé predileto, foi logo para a esquerda e tentou rematar. Eu acho que fosse, por exemplo, fosse um destro, se calhar tentaria puxar outra vez para o pé direito e o Van Dijk, ao virar-se para a esquerda, não ia ter o mesmo tempo de reação para voltar outra vez para a direita. Se calhar seria batido com alguma facilidade nesse lance. Acho que foi muito isso. Mas de resto, acho que não houve assim nenhum jogador grande a destacar-se no lado do City. Acho que foi um jogo. Se calhar algum rasga outro do Foden, do Doku quando entra. Rodri, acho que já nos habituámos um pouco à qualidade dele. Eu faço-vos uma pergunta. Será que esse City ainda não está refém do Gundogan? Talvez. Eu acho que não é tanto o problema do Gundogan, na minha opinião. Eu acho que é muito esta alteração de sistema tático que eles implementaram. Porque isto jogar com o Walker a central, jogar com as três centrais com um deles adaptado. Stones, que é um central que tem feito um bom trabalho ali no meio campo, mas é uma adaptação também. Uma linha muito ofensiva daí para a frente, com Alvarez, mas geralmente é o Doku que começa daquele lado, De Bruyne, Bernardo Silva e Foden. Depois tens o Haaland. Há maior liberdade ofensiva para atacar. Há muito mais variação de posição, trocas posicionais. Mas até que ponto é que se calhar não perdes de calhar ter um Walker a colar-se mais à linha, de teres um Rodri que se calhar arrisca mais nas subidas? Não sei, acho que pode ser um pouco por aí. Eu também não percebi muito bem porque é que ele deixou o Rubem Dias no banco, sinceramente. Depois eles já jogaram para as Champions, não jogaram? Sim, já jogaram. Não Jogaram percebi com o muito Copenhagen, bem sim. não percebi muito bem essa opção técnica de meter o Rubem Dias no banco, em detrimento do Ake, mas porque o lance do penalti foi completamente, o Ederson nem teve culpa. O passo foi muito a queima-roupa, sabendo que o Dário é um jogador rápido. E isso também, esse lance acabou por originar a ilusão do Ederson. Sim. Pá, eu sinceramente, em relação à pergunta, eu acho que o Guardiola, e defendi isto há vários tempos,
ele tem muitas fases daquilo que consegue dar ao jogo. E quando chega alguém que o consegue anular, ele vai ter que mudar. E foi o caso. O Klopp conseguiu anulá-lo muito bem. Aquela linha de 3+2 a sair, o Klopp anulou muito bem mesmo. E não sei se futuros treinadores que joguem com o Guardiola vão tentar fazer o mesmo, mas se tentarem, o Guardiola vai ter que reformular outra vez a maneira de jogar dele. Pelo menos em termos de ser a primeira fase de construção e de ser provavelmente a zona mais frágil de qualquer equipa, porque se falhas ali a primeira fase de construção, estás muito mais disposto a sofrer um golo do que se não falhas a mesma, e o Klopp conseguiu desconstruir isso muito bem. Não sei se os futuros treinadores que jogam com o Guardiola vão conseguir fazer a mesma coisa, mas o City tem muita dificuldade nessa fase, daí as muitas perdas de bola no meio campo do City, defensivo, e de um Liverpool muito mais forte neste jogo. Não sei se querem passar já ao próximo, ainda querem mais dizer alguma coisa sobre este clássico. Acho que é o fim de uma era, né? A do Klopp, sim. Sim, não, deste tipo de confronto. Os dois. Sim, pelo menos na Premier acredito que sim. O Klopp, ainda não sabemos muito bem o futuro dele, mas eventualmente poderá ter sido o último jogo entre eles. Quer dizer, ainda temos meias finais da taça e final, poderão se encontrar ou não, mas vamos ver. Esperemos que não, ainda haja algum jogo entre eles, porque é sempre um duelo muito engraçado ver o Klopp a anular o Guardiola. Mas porque é sempre criativo e é sempre diferente a maneira como ele consegue anular. Às vezes não dá. Na primeira volta o Liverpool foi amassado pelo City, apesar do 1-1, mas hoje conseguiu dar a volta a essa situação e não ganhou. Pronto, o jogo não foi feliz para ele em termos de eficácia. Certo. Passando aqui para o Campeonato Carioca, não sei se o Almeida quer apresentar. Ok, posso começar eu. Foi um bom jogo. Aliás, foram 3 bons jogos. Se calhar aqui o Portuguesa com o Boa Vista, se calhar foi o jogo mais. Como é que eu posso dizer? Menor qualidade, digamos assim. O jogo do Vasco com o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu tem feito uma boa temporada. Okay? Acho que nestas meias finais do Campeonato Carioca tem ido muito bem. Empataram, mas o Vasco tem ali o Payet, que é um jogador só pela sua qualidade faz a total diferença, e tem algumas habilidades. O Boa Vista com o Portuguesa foi um jogo onde lá se safaram, porque o resultado podia ter sido bem pior. Podia ter sido bem pior para o Boa Vista. O caso do Botafogo foi um jogo que nos 90 minutos o Botafogo, se não me equivoco, estava a ganhar 1-0, deixa-se empatar, e depois sofre um golo aos 90, não, marca aos 90 mais qualquer coisa. Portanto é um jogo de loucos. Destacar o jogador da jornada que eu apoiei, que é um jogador que faz a diferença naquele meio campo do Vasco da Gama, e claro, eu acho que destes 3 jogos é o principal, porque o jogo principal, como nós já sabemos, foi o Fluminense com o Flamengo. Podemos se calhar já passar aqui ao Fluminense-Flamengo. Eu falo um bocadinho. Gostei muito da dinâmica que o Tite tem trazido ao Flamengo. Neste jogo gostei muito ali da dupla do meio campo, o Nicolás de la Cruz e o Érico Pulgar. Estiveram muito bem a quebrar aqui as linhas do Fluminense e ajudaram muito na pressão. O Pedro é um avançado intenso, o Arrascaeta é um genial com bola e também consegue dar essa capacidade de pressão. Tenho uma teoria em relação ao Fluminense. Acho que desde que tiveram a realidade do Mundial, que afinal o futebol europeu é muito mais difícil, que caíram um bocadinho em termos de percepção tática daquilo que o Fernando Diniz, não me estava a lembrar do nome do treinador, do Fernando Diniz, conseguia adaptar e mexer muito bem as peças, e um futebol sempre praticamente nunca posicional, porque os jogadores estavam sempre a mexer de um lado para o outro, sempre a fazer muitas trocas, e acho que tem-se regredindo do trabalho dele. Não sei se também por ter treinado a seleção, depois podem ser muitos fatores, mas vejo um Fluminense muito menos capaz do que aquele que ganhou a Libertadores. O Flamengo, gostei muito das dinâmicas. É verdade que a expulsão depois ajudou um bocadinho,
mas mesmo na primeira parte o Flamengo esteve sempre por cima, sempre a pressionar muito alto, os laterais sempre muito subidos, principalmente o Ayrton Lucas, que é muito rápido, sempre muita intensidade, e gostei bastante do jogo. Se calhar aqui um jogador que passou pelo nosso campeonato e que, apesar de ter marcado o primeiro golo, acho que marcou o primeiro golo, o Cebolinha, acho que perdeu um bocadinho do brilho que tinha antes de vir para o Benfica. Pelo menos eu antes gostava de vê-lo no Grêmio, e ele tinha aquele brilhantismo de jogador brasileiro, vai para cima sempre, e acho que perdeu um bocadinho esse brilho, se calhar um bocadinho mais focado na tomada de decisão. Perdeu um bocadinho daquele fantasia que ele trazia quando veio para o Benfica. Não sei qual é que é a vossa opinião, mas Eu acho que também também se espalha nos remates e na criação de oportunidades, que o Flamengo foi muito superior mesmo ao Fluminense. Eu acho que no caso de Cebolinha, quando ele estava no Grêmio, eu acho que como a equipa, entre aspas, era moldada, era o principal jogador do Grêmio, eu acho que as jogadas todas passavam por ele. A criação, entre aspas, no último terço era. As bolas vinham sempre a ele. Agora no Flamengo, não. No Flamengo tem jogadores que lá muito mais importantes. O Gabriel Barbosa, tens o Pedro, tens a Arrascaeta, se calhar tem um peso muito mais. Tem um peso na equipa muito maior do que provavelmente o Cebolinha. Se calhar agora aqui no Flamengo tem um papel muito mais secundário. E também, se fores para ver, defende muito mais do que aquilo que ele defendia no Grêmio. Se calhar no Grêmio não tinha tarefas defensivas tão grandes do que tem agora no Flamengo. Porque no Flamengo, se calhar, o Pedro e o Cebolinha e o Gabriel Barbosa não defendem assim tanto. Ele tem que compensar E o essa próprio falta. Arrascaeta também um bocadinho, apesar Sim, de ser forte na pressão. sim, 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 se calhar tem que compensar essa falta de agressividade que os outros não têm muito em relação à procura da bola, tem que compensar isso. E eu acho que no Grêmio isso não acontecia porque não, se calhar o Renato Gaúcho, é Renato Gaúcho, né, que era o treinador dele. No Grêmio? Do Sim, Grêmio acho que sim. Sim, é o Renato Gaúcho. sim, o Renato Gaúcho não lhe pedia, se calhar não exigia dele tarefas tão defensivas e vocês sabem, e se calhar isso às vezes tipo no tem influência no jogo, porque o jogador que defende se calhar 90 minutos cansa-se muito mais do que um jogador que não exigem tipo, muitas tarefas defensivas, se calhar acaba por ficar muito mais fresco do que do que uh, do que os outros. Eu acho que o Cebolinha, a passagem dele no Benfica, se calhar foi fruto também de como é que estava a equipa do Benfica na época. Eu acho que ele teve um bocadinho de azar também, apanhou um Benfica muito em transição, e depois também a tática que o Jorge jogava aqui não favorecia muito, que às vezes ele jogava numa ala toda sozinha. E eu acho que se calhar era um jogador, não sei, se tivesse agora vindo do Grêmio para esta equipa do Roger Smith, outra, se calhar teria outra importância que não teve naquele Benfica do Jorge Jesus. Epá, do que eu conheço deste Flamengo, o Tite tem feito um belo trabalho. É um treinador um pouco visto muito à defensiva dentro da lógica do futebol brasileiro, mas é um treinador que faz um bom trabalho em termos defensivos, em termos ofensivos. É uma equipa que sofre sempre muitos poucos golos. Em nenhum momento o Fluminense chegou a fazer qualquer tipo de grande perigo. Acho que ali, depois de 2-0, um lança outro, mas depois não há nada de especial. E é uma equipa que ressente-se um pouco. Se calhar não sei se por não iniciar o John Kennedy, não sei se por as equipas, pelos treinadores já conhecerem um pouco melhor o Fernando Diniz e já terem uma espécie de um antídoto para a forma de jogar dele, mas também temos do outro lado um Flamengo cheio de dinheiro. Na baliza temos Rossi, no outro lado direito temos Guilherme Varela, que já passou pelo Manchester United, Léo Pereira, que é muito cogitado, Ayrton Lucas já passou também pensou pela Europa, Eric Pulgar, que é internacional chileno, Miguel Cruz, já é conhecido há alguns anos pelo trabalho que fez no River e na seleção agora uruguaia. Tens o Luís Araújo, que jogou no Lille,
o Arrascaeta, que também pronto, já se conhece há algum tempo, e o Pedro, que é o ponta de lança de destaque do futebol brasileiro neste momento, tirando o Endrick, vá. O Endrick já num caso à parte. Mas é neste momento o melhor marcador desta fase do Campeonato Carioca e é diferenciado. Podemos passar aqui para o próximo campeonato. Bundesliga. Ok. Portanto, tivemos aqui uma vitória do Stuttgart, mais uma. Acho que cada vez mais perto da Champions. Acho que vai ser muito difícil eles conseguirem cair e perder esta oportunidade de ir à Champions. Acho que o Dortmund e o Leipzig, diferentes épocas, mas que vão bater mais ou menos no mesmo, que é a irregularidade. O Dortmund se calhar com um bocadinho menos qualidade, o Leipzig se calhar com mais rasgos, até porque tem jogadores mais jovens, o Xavi Simons, que é um craque, para mim, o Sesco, o próprio David Raum, o lateral, o Schlager, que é um jogador que eu admiro particularmente, e acaba por ser um bocado diferente do Dortmund. E o Stuttgart tem conseguido somar vitórias, muito à custa do Guirassy, que não vai ter a bota de ouro porque da Liga Alemã, porque o Kane continua a marcar golos e quer ver se vai buscar o recorde de Lewandowski, mas é muito às costas do Guirassy. No ano passado tivemos a União de Berlim na Champions, provavelmente acredito eu que vamos ter o Stuttgart na próxima. Depois tivemos aqui um atropelo completo na Allianz Arena, o Bayern Munique, depois de ter conseguido passar a Lazio, meteu os golos todos que tinha no saco já há muito tempo contra o Mainz, uma equipa um bocadinho mais fraca da Bundesliga. Depois tivemos um jogo do Leipzig em que o Leipzig desta vez conseguiu dominar o jogo, daquela irregularidade que eu acho que existe nesta equipa da Red Bull. Desta vez foi um jogo bastante positivo. E depois mais um jogo de Xabi Alonso. Este jogo se calhar não tão virtuoso, depois de uma deslocação difícil ao Karabakh, ajudou a expulsão do jogador de Wolfsburg, que não me lembro quem é que foi, mas mais uma vitória para Xabi e pensava o título cada vez mais perto. Não digo isto porque não digo que já está garantido, porque depois da goleada do Bayern, e se por acaso o Leverkusen for escorregar aqui e ali, acho que o Bayern a partir de agora vai tentar dar tudo o que tem até ao final da época para ver se dá um título ao Kane. O jogo da jornada foi o Bremen Dortmund. Posso falar aqui um bocadinho. O Bremen acho que é uma equipa que defende muito bem, extremamente bem, mas só que tem muito pouco fulgor ofensivo. Olhamos para aqui, não existem muitas figuras. Talvez o mais conhecido seja o Weiser ali, que acho que foi aquele que passou pelo Dortmund ainda nas camadas jovens, se não estiver a fazer confusão. Mas daquilo que eu estava a ver do jogo e daquilo que eu conheço da equipa do Bremen, é uma equipa que defende bem, mas que para a frente tem poucas soluções e poucas dinâmicas. O Dortmund, ao nível do Dortmund, é uma equipa que oferece pouco. Depende muito de Julian Brandt, de Malen, de rasgos individuais. Diz? Do Sancho? Do Sancho também, sim, que apareceu agora em janeiro, mas depende muito de rasgos individuais, não tem muitas dinâmicas ofensivas e é pena porque tem aqui alguns bons nomes, o Madsen a aparecer, o Ryerson também, o próprio Malen, que já conhecemos há mais tempo, mas que está a ter algum papel fundamental aqui numa equipa muito importante. Depois ainda tiveram a expulsão do Sabitzer e iam perdendo aqui pontos importantes para a Champions, mas lá conseguiram salvar o 2-1 e ficar com os 3 pontos. Eu acho que por aquilo eu vi um bocadinho do jogo. Eu acho que foi uma vitória muito difícil para o Dortmund, sinceramente. Tendo em conta aquilo que o Lousada frisou um bocadinho, da pouca criatividade que o Werner Bremen tem no ataque, mas mesmo assim conseguiu criar algumas situações de perigo, principalmente antes do 1-0. E mesmo após o 1-0, houve também algumas aproximações perigosas por parte do Werder Bremen. Depois que, a partir do gol, um bocadinho, eu acho que o Dortmund conseguiu ter
controle do jogo, depois após o gol do Sancho, numa bela jogada individual, a fazer 2-0, conseguiu ter mais ainda um controle maior do jogo. A segunda parte foi um bocadinho atribulada, entre aspas, após a expulsão do Savitzer. O Dortmund acabou por baixar um bocadinho as linhas, mas teve algumas oportunidades também, como lembro, teve uma bola parada que o Emre Can estava quase a fazer o 3-1, também teve algumas aproximações perigosas, e lá está, foi aquilo que o Lousada disse, o Werder Bremen é uma equipa que podemos dizer que em termos atacantes seja muito dominador. Eu acho que nem com menos o Dortmund parecia que teve sempre o jogo controlado. Nunca houve um perigo por parte de Werder Bremen que nos pudesse parecer que eles poderiam empatar ou mesmo ganhar o jogo. Nem após o 2-1. Bem, do que eu vi do jogo, eu acho que o Terzic ainda tem muita coisa para mudar nesta equipa, mas eu acredito que o Terzic vá à vida antes sequer de ter tempo para mudar alguma coisa. Temos o caso também da expulsão do Sabitzer. A expulsão do Sabitzer em Portugal já é suficiente para causar o pânico, porque não faz propósito, mas acaba por sem querer atingir o tornozelo e nem contestou. Em Portugal isto era suficiente para o VAR, 5 minutos ali, a anhar, depois vai, não vai, mas pronto, aqui lá andou porque a Bundesliga consegue ser diferente nesse sentido. Mas o Bremen não teve muitas oportunidades. Tem o gol do Njima, acho que é assim que é o nome dele, que tem ali um lance interessante. A bola acaba por passar bem ali no compasso entre linhas, chega ao avançado, mas de resto o Werder Bremen é uma equipa muito limitada, muito limitada, muito trabalho para o treinador. E o Terzic está, já pedem a cabeça dele há quanto tempo? Desde o final da época passada, no mínimo. Mas perder aquele campeonato é. Perder a campeonato daquela forma é ridículo. Achas que o primeiro trabalho do Terzic foi melhor que este? É verdade que tinha nomes diferentes em termos de jogadores. Pelo menos dá-me essa impressão. Eles foram eliminados pelo City, era ele que estava lá. Aquele gol que foi anulado ao Bellingham. Sim. Não sei se recordam, porque suposta falta sobre o Ederson. Mas acho que esse trabalho até está a ser melhor que este, apesar de no ano passado ter estado uma unha do título. Sim. Acho que aquele primeiro trabalho que ele passou por lá, quase como interino, acho eu, foi melhor que este. Não sei se pelos nomes ou sou eu que penso assim. Não, mas eu acho que ano passado aquela perda de campeonato foi por incompetência, porque o Dortmund nunca poderia perder aquele campeonato, principalmente no último jogo. A jogar em casa, com uma equipa, se não me engano, já não me lembro qual era a equipa que o Dortmund jogou. Não foi? Não foi, eu acho que foi o Mainz, não sei porquê. Foi com o Mainz, foi com o Mainz ou foi com o Augsburg, não me lembro, mas que já tinham a manutenção garantida, que não estavam a lutar por nada. Não. E eles empatam aquele jogo em casa que só precisavam de uma vitória. Epá. Eu acho que fosse em qualquer clube de topo, ele já não estaria lá depois da época passada. Eu acho que o Dortmund é uma equipa muito passiva na forma de encarar o planeamento do plantel. É uma equipa que é muito focada em contratar jovens jogadores. Só neste 11 temos Kobel, pensou que seja novo. Schlotterbeck, o Sul já tem alguma experiência, já está lá há algum tempo. Ryerson, Madsen, o americano e o Sabitzer são mais experientes. O próprio Brandt, mas também o Brandt também pode ser chamado de novo. O Sancho, que já esteve lá na época passada. O Fulkrug, talvez a anomalia até mesmo pela forma de ser e forma de jogar dele. Mas é uma equipa que falta contratar jogadores que têm que se assumir de caras. Tem que ser jogadores já para um certo nível, porque eu não posso olhar para uma equipa do Brighton, por exemplo, ou uma equipa do Newcastle e competir com
com o Dortmund, mas é a realidade que existe hoje em dia. Eu acho que tem que deixar de se focar tanto em contratar jovens e contratar jogadores mesmo para ganhar campeonatos e chegar longe na Champions. Foi com o Mainz, estive a confirmar agora, foi mesmo com o Mainz que eles empataram 2-2. O Malen ainda falhou um penalti e tiveram a perder até aos 90+6. O Bellingham começou no banco nesse jogo, o Reus também começou no banco nesse jogo. Foi uma gestão Foi- um bocado, para quem precisava mesmo de ganhar o jogo, acho que foi uma gestão complicada. Apesar de eles terem vindo de lesão ambos, acho eu. Mesmo Mas assim, mesmo assim eu acho que é um último jogo jogo em da que tinhas que dar época, tudo. Yeah. último jogo da época, onde eles tinham que ser campeões, eu acho que qualquer jogador queria jogar aquele jogo, independentemente de não estar a 100%. Yeah. Olha, ele deve ter aproveitado a odd da outra equipa para apostar. Só pode. Sinceramente, eu acho que ele meteu empate no final do jogo. Muito bom. Ok, eu posso dar. Posso entrar na introdução da Liga, da La Liga. Esta semana tivemos alguns jogos, temos alguns bons jogos na La Liga, como Real Celta. Tivemos também um grande jogo Vila Real, Vila Real Betis Vila Real. Tivemos também a vitória tangente do Barça contra o Mallorca por 1-0 com o grande gol do Yamal. E tivemos também a vitória do Girona, muito importante. Como sabemos, o Girona tem vindo a baixar um bocadinho, A forma. de forma e de rendimento. Nos últimos jogos, se não me engano, tinham duas vitórias ou 3 vitórias, se não me engano. E eu acho que essa vitória contra o Osasuna foi muito importante para dar aquele alento que eles estavam a precisar para se manterem na luta pelo acesso à Champions. Também tivemos tivemos também a derrota surpreendente do Atlético de Madrid contra Cádiz. o Cádiz. E tivemos também o aflito Sevilha, que foi empatar contra os últimos classificados, que é o Almeria. Almeria? Sim, Almeria. Empatou 2 igual com a Almeria. Bem, não sei se viram os golos do Cádiz, mas é ridículo a defesa do Do Atlético. Atlético. A batida com uma Nem facilidade parece que Simeone. nem parece, não. E depois tivemos também, como o Ben já disse, a vitória do Barça, e que mesmo assim treme até o final. A vitória do Girona, mais um bom jogo do Savinho, teve um gol anulado, depois lá marcou outro, e o festival de gols que houve no Benito Villamarín, que promovido por duas equipas que, somente o Vila Real, que não está a fazer na época que se esperava. Mas acho que vai ser muito dentro dessa linha. O jogador da jornada, Luka Modric, acho que fez um belo jogo contra o Celta de Vigo. Celta de Vigo que está sem treinador agora. Já agora. O Benítez foi despedido. Foi despedido. Não sabia. Aliás, demitiu-se ou despediu? Eu não me Notícia recordo da bem. última hora, Gonçalo Almeida despede Rafa Benítez. Mas foi, já não está lá. Mas também é um Celta muito, muito debilitado, já não é um Celta de outros tempos. Ainda tem Iago Aspas, mas já não é um Celta de outros tempos. Não sei quem é que viu o jogo. Eu vi a primeira parte. Eu vi a Só primeira parte. Mas o jogo, epá, eu acho que o Real Madrid também não foi assim tão intenso, não foi assim tão intenso no jogo, mas acabou por ser a equipa mais forte. E também teve aquele lance do Vinícius Júnior, não sei se viram, que ele estava a correr, depois o Mingueza agarrou-lhe, depois ele empurrou, mas foi uma vitória tranquila do Real. Agora vou fazer uma pergunta. Acham que o Real ganha a Champions?
Eu não acho porque pronto, já fomos tendo várias conversas e eu tenho o meu claro favorito à Champions, até porque vai bem destacado no campeonato. E não é o PSG, é o Inter. Para mim é o favorito à Champions, equipa mais madura. Já tive a experiência de ter perdido a final no ano passado, acho que tem capacidade para tal. O Real, apesar de ser sempre o Real, tem aquela aura que acho que mais nenhuma equipa tem, mas acho que não tem peças suficientes para conseguir dar fim à época toda, até porque só tem mais 8 pontos que o Girona, e sendo mais 8 que o Girona, acho que são mais 9 que o... Aliás, mais 7 que o Girona é mais 8 que o Barça, portanto, se eles forem escorregando, pode a coisa correr mal. E acho que eles não têm cabedal Eu acho que para falta, eu as acho que falta, competições. falta um matador. No ano que eles ganharam a Champions em 2022, tínhamos o Benzema em grande forma e nesta equipa, se forem para ver, só não temos tipo aquele jogador que podemos dizer, uau, sim, o Real é claramente favorito. Temos o Bellingham, mas como sabemos o Bellingham não é um avançado. Temos o Vinícius, mas não temos aquele jogador estrela que podemos dizer que poderia levar o Real para outro patamar de favoritismo. Bem, eu acho que também isso acontece muito por força do Real Madrid ter alterado um pouco o sistema tático. É um sistema tático que o Ancelotti já utilizava nos tempos do Osimhen. Portanto, temos de recuar mais de 20 anos para ver este tipo de formação. E que a sorte do Real Madrid é que tem jogadores muito polivalentes, o Valverde, o Camavinga, o próprio... Também. Sim, também. Teve que adaptar ali devido às lesões dos centrais. O Lucas Vázquez fez um bom jogo, o que é um bocado atípico, né, para quem reclama muitas vezes do Lucas Vázquez. E depois tem que jogar com Rodrigo e Vinícius Júnior na frente, porque com quem é que tu vais jogar lá? Com um jogador, com um ponta de lança contratado? Não pode ser. Tem que haver uma alternativa mais viável. Sim, concordo contigo. Eu acho que o Real é uma equipa que não tem assim tantas peças, salva-se muito pela polivalência da maior parte dos jogadores e acaba por ter esse benefício. No Tugão, como eu gosto de chamar, tivemos 3 pontos fáceis no Porto antes da visita ao Arsenal. O Braga, que ainda está a cozinhar, mas só está mesmo na cozinha, o prato Eu acho que não vai sair. já está Eu acho... Diz isto. Está a cheirar queimado já. Eu acho que eles estão a fazer bolreia. É porque ninguém está a gostar muito, nem os próprios adeptos. Deixaram muito a cozinha do forno. Mais um Super Geoqueras com o Super Yulman a acompanhar. Parece que aqui a companhia nórdica que existe em Alvalade, neste caso, vou fazer fora. Acham que as pessoas foram as melhores contratações da temporada até agora? Da Liga Portuguesa? Português, do campeonato. Epá, eu sinceramente... eu gosto muito do Alan Varela. Sim, eu acho que é isso que o Lousada... Eu acho que o Alan Varela não está a dar muito crédito ao Alan Varela. É muito por época que o Porto está a fazer. Como o Porto está a fazer uma época má, não se destaca muito o Alan Varela, mas o Alan Varela para mim está a ser o principal jogador desta equipa entre aspas que o Porto tem. Porque eu acho que se ele no meio campo do Porto, eu nem sei onde é que nós estaríamos, porque ele basicamente aguenta aquela equipa do Porto sozinho. Mas o que eu quero dizer é a contratação da época, claro. Eu acho que é o Geoqueras e o Alan Varela. Gosto muito do Yulman, acho que é um excelente jogador, mas acho que pela influência que tem na equipa, tanto o Geoqueras como o Alan Varela conseguem meter a equipa noutro patamar. Não acham que não pode lutar pelo top 3 do Eurosec? Se meteres o Eurosec lá, vais ter que meter o Zé do... apesar de não ser uma contratação desta época, mas tem que meter o... Mas tem que meter também mas tem que meter alguns jogadores que... E o Bernat, mas esse foi contratação para o Hospital da Luz.
estamos com falta de médicos. Ainda está à espera eu acho que ainda está à espera da consulta. Depois aqui no final tivemos a vitória do Benfica, uma vitória mais ou menos tranquila, ali uma primeira parte um bocado conturbada, mas depois o Benfica conseguiu resolver bem. O Coxu a fazer um jogo finalmente bom. Um jogo de 25 milhões. O jogador de Carote, para a realidade do futebol português, mas fez um jogo bom. Marcos Leonardo marcou mais uma vez, e que foi um jogo tranquilo para o Benfica. O Estoril até ia aparecendo muito com o Rodrigo Gomes, mas pouco mais. Jogador da jornada, destacámos aqui o Kikas, fez 2 golos neste fim de semana contra o Vizela. Casa Pia, desculpem. Casa Pia, ganharam 3-1. O Kikas muito disponível, já o conhecíamos do Belenenses, SAD, não era? Da Bessade, peço desculpa aos adeptos do Restelo. E é um jogador muito móvel, muito pressionante, que aproveita muito o erro dos centrais. Desculpa. Neste caso não é do Restelo, é do Jamor, porque o Bessade sim, do Jamor, mais ou menos. Jamor, Malveira, nada sempre a rodar ali. Mas também relativamente ao jogo do Sporting, a Oroca, eu esperava mais da equipa da Oroca, sinceramente. Principalmente dos 3 da frente. Quando jogaram com o Porto, os 3 da frente da Oroca pareciam o prime do Messi, do Soares e do Neymar. Destruíram completamente a defesa do Porto. Agora, com o Sporting nem se viam. O Jason, o Cristo Gonzalez e o Morrica nem se viam. Com o Porto pareciam o prime do MSN. Corriam, que se fartavam, fintavam que se fartavam. O Sporting foram completamente anulados. Mas acho que também o campo não ajudou. O relevado estava em péssimas condições. Péssimas condições? Aquilo é pior, péssimas condições. Eu não sei se há alguma parceria do Ministério do Desporto com o Ministério da Agricultura, que tem que haver sempre um jogo destes no Campeonato Português. Pelo menos não é aquele campo do Nacional. Sim. Esse é isso mais um nevoeiro. Para dar aquele ambiente do Naruto. Eu acho que eles podem pensar que é o Dom Sebastião que está a voltar. É capaz. Quanto ao jogo do Benfica, foi uma vitória sólida, acho eu. Não foi um jogo assim surpreendente do Benfica, nem perto disso. Mas lá deu para vencer. Trubino, mais uma vez, a ficar mal. Mas já não é a primeira vez, né? Eu quero ver se agora vão fazer aquele meme do é indefensável. Mais uma vez, porque... Mas ao parece que os ucranianos não. Quando tiver a guerra da Ucrânia, ninguém faz menos que os ucranianos. No caso do Porto, o Portimonense foi Porto com o Porto B, né? Supostamente. Não sei se há mais algum jogador que vai sair agora do Portimonense para o Porto. O Relvas, por preço baixo. Olha, pode ser. E não sei quem que o Porto manda para lá. Vai ser um negócio a Nakajima. 15 milhões também? 15 milhões. Não sei, aquilo deve ter sido 15 milhões de V-Bucks, só pode. E o caso... Eu acho que ofereceram algumas bolas e uns coletes. Pois, é provável. Mas foi um jogo muito fácil. O primeiro gol do Porto é ridículo. Peço desculpa, mas o primeiro gol foi oferecido. Não sei se já era feito assim de propósito, que era para começar o jogo desta maneira, mas aquela defesa em Portimão foi uma desgraça completa. O jogador da jornada, assim, é o Kikas, eu acho que é merecido. E eu gostava que a primeira medida da Aliança Democrática no próximo governo fosse a deportação do Gyökeres. Eu estou forte desse caso. Ele é chato. Esta jornada ainda tivemos pela primeira vez a divulgação como é que do áudio. Do áudio do VAR. Não, sinceramente eu vi em 2 jogos, no Rio Ave Braga e no Benfica Estoril. Olha, uma notícia de última hora importante. O Porto neste momento está a ganhar 3-0 ao Mainz na Youth League. Está quase com o pé e meio nas meias finais da Youth League. Parabéns ao Porto. Pronto, estava a dizer, não concordei muito com a maneira como foi feito, porque acho que se formos ver, praticamente não foi feita nenhuma explicação. Isto, ao estarem calados, acho que era exatamente a mesma coisa. Porque o que é que eles foram lá fazer? Foram ver ao árbitro.
decisão, anulado. Qualquer pessoa com gestos consegue perceber que foi anulado. Eu acho que é só mais uma perda de tempo. Acho que se explicassem, ok, ainda podíamos perceber, agora assim acho que não. E para mim acho que são duas contestáveis. O do Braga até percebo que possa vir a ser anulado, tem ali alguma interferência. Do Benfica acho mesmo que é penalti. Acho que é o penalti claro e não percebi. Penalti em todos os dias úteis e feriados. Mas aparece Exatamente. Não, aquele claramente era penalti. E além do Macho, eu acho que foi assinalado, perdão, se não me engano, um penalti parecido no jogo do Porto. Eu acho que foi o Porto Rio Ave. Pronto, já agora, não sei. Esqueci-me de um pequeno pormenor, falando aqui do jogo do Porto. E falando do Porto. Não sei se vocês repararam ontem no jogo contra o Arsenal, mas os jogadores do Porto fartaram-se de atirar para o chão. Mas o árbitro não ia na conversa. Foi o PP, foi o Ivan Nilsson, foi o próprio Conceição, João Mário. Até o Pepe tem um lance onde ele senta ali, está numa encruzilhada, não consegue sair dali e atira-se para o chão. Vá lá que o árbitro não teve coragem de lhe dar um amarelo. Mas pronto, só essa ressalva. Sim, eu acho que os jogadores do Porto também às vezes acabam por se perder um bocadinho nesse tipo de jogos que eles fazem. Atiram-se muito. Por acaso, contra o Benfica não foi um jogo se calhar muito mais calmo neste sentido, mas eles por acaso atiram-se bastante. Qualquer toque, principalmente o Ivan Nilsson. O Ivan Nilsson às vezes chega a mandar raiva. Qualquer toque, cai-se logo no chão. Ele, o Chico Conceição. É que o Diogo Ribeiro já foi campeão de natação. Não sei se querem naturalizá-lo também. Querem competir. Acho que andam a aprender com o Taremi. É espírito competitivo. Sim. Destacamos aqui este jogo. Duas equipas mais ou menos equilibradas. O Guimarães este ano está a fazer uma época finalmente, acho eu, consistente. Que é o que falta muito às equipas do Vitória. Regularidade de jogo. Um treinador que sinta que esta é a casa dele. Muitas vezes há muitas mudanças de cadeira em Guimarães e o Vitória não sai beneficiar disso. Desta vez ganhou, um jogo mais difícil. O Famalicão é uma equipa com boas ideias. Gosto muito, principalmente ali do Sorriso que veio do Bragantino, se não estou enganado, mas já passou pelo Bragantino. Um jogador muito interessante. O próprio Francisco Moura, o Gustavo Assunção, que está renovado, que teve uma fase difícil, mas entretanto já voltou ao seu melhor, e um Luís Júnior que é um excelente guarda-redes. Foi um jogo muito difícil para o Vitória, mas lá conseguiu. Jota Silva mais uma vez a salvar, e pronto, acho que é isso que podemos destacar. Há um penalti falhado do Butz que sim, o Luís Júnior faz uma grande defesa e depois ainda acho que foi aos 90 mais um, ou 89, e depois disso ainda há uma bola no poste do Famalicão. E que bola. E que bola mesmo. Não sei se querem dar mais alguma coisa aqui ou se podemos avançar para a seleção. Eu acho que podemos a malta quer ouvir. Pronto. Convocatório da seleção. Não sei se todos já sabem, mas são apenas 23 convocados. Não tenho a certeza se sexta-feira o Roberto Martínez vai fazer com 23 ou com 26 para dar oportunidade a mais alguém, mas estes são os nossos 23 que nós achamos mais relevantes a irem. Temos ali a dúvida do Pedro Neto, que poderá ir ou não, dependendo da lesão. Eu estive a ver o relatório médico do Wolves e não dizia lá nada ainda, mas pronto. Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá acho que são indiscutíveis para qualquer adepto da seleção. Não sei o que é que vocês acham. Talvez. Eu não tenho visto a temporada do Rui Patrício. Não sei se ele está a ser titular agora na Roma. Não, agora o Sevillar ganhou o lugar, até defendeu um penalti no fim de semana. Mas acho que pelo passado do Rui Patrício, acho que mesmo que vá ser o banco, o Diogo Costa acho que é titular indiscutível da seleção. Sim, eu acho também, em termos de guarda-redes, não há que fugir muito disto. Diogo Costa, José Sá e Patrício. Eu acho que são, se calhar, o único que poderia intrometer-se um bocadinho era o António Lopes, mas como sabemos, o Leão não está a fazer uma boa época. Eu acho que os três guarda-redes não deverão fugir muito disto. Só se um deles se lesionar, claro. Também temos a possível naturalização do Mateus. Sim. Mas não acredito que possa sair, até pelos jogadores que o Roberto Martínez tem levado. Gonçalo Inácio, António Silva, Rubem Dias, Pepe e Totti Gomes. Acho que são os centrais que poderão ir.
poderá ir Danilo também, poderá eventualmente ir Eduardo Quaresma, mas acho que vai ser muito por aqui. Os laterais, acho que estes 4 são indiscutíveis, apesar do Nelson Semedo estar a fazer uma gigante época no Wolves, acho que é muito difícil tirar o lugar a estes, até pela polivalência tanto do Cancelo como do Dalot, e o Guerreiro e o Nuno Mendes o Nuno Mendes é o cavalo na esquerda e o Guerreiro é um jogador extremamente técnico e que faz muito bem o médio interior, o lateral interior, e dá muitas soluções. Depois, no meio campo, acho que é impossível fugir disto. No meio campo e da frente, sendo só 23 atletas, eu acho que não temos muito por onde fugir. Palhinha, João Neves, Bruno Fernandes, Otávio, Vitinha, que tem sido incansável no PSG, Bernardo Silva, acho que aqui não dá para fugir, e mesmo os da frente. O Leão não dá para fugir, o Félix é um jogador muito, muito bom mesmo, mas não consegue dar regularidade nos clubes por onde tem passado, mas acrescenta qualidade, e os restantes, o Pote. É o efeito porro. Talvez. O Pote, que tem feito uma excelente época e poderá ter aqui uma oportunidade. O Cristiano, que tem um papel diferente da seleção do que aquele que tinha antes. Acho que ele percebeu isso no Qatar e tem-se adaptado muito bem. E depois o Pedro Neto, que também tem feito uma época incrível no Wolves. E vamos jogar contra a Suécia e a Eslovénia nestes 2 amigáveis. E é anunciada a convocatória na sexta-feira, se não estou em erro, às 11 da manhã. Mas cá estamos para ver. Acho que não há muito a fazer nesta convocatória. Talvez pode haver um jogador ou outro que possa ser testado, mas não acredito. O Jota não acredito que vai ser convocado. Sim, se calhar só o Gonçalo Ramos, mas não sei, como se trata de amigáveis, eu acho que poderíamos não estou a lembrar o nome do treinador agora. Roberto Martínez poderia dar esta oportunidade ao Pedro Gonçalves, tendo em conta que está a fazer uma boa época. Eu acho que poderia levar e ver também como é que funciona, mais ou menos num contexto de seleção, tendo em conta também que é um jogador polivalente, consegue jogar numa das alas, consegue jogar no meio. Veremos. Acreditam que o Gyökeres marca a seleção? Epá, depende. Se jogarmos com 3 centrais, não marca, de certeza. O pé em cima dele. Vai ter sempre um jogador em cima dele, mas agora. Mas lá está, é diferente. Estilos de jogo da Suécia e do Sporting, eu acho que não tem muito. Não tem nada a ver. Eu acho que a seleção sueca neste momento não tem assim grandes nomes. Tens o Gyökeres, certo? Tens o Isaac, que é o principal jogador. O Forsberg. O Forsberg com a idade. Não sei até quanto é que vai ser titular. Forsberg, sim. Mas depois tem se calhar ali um nome ou outro. Tem o Isaac Ian. Mas eu acho que não é uma seleção que consegue acompanhar o nível do Gyökeres. E da Eslovénia, não sei se vocês conhecem muita coisa. O Sesco. O Sesco do Leipzig, sim. Sesco. E não sei se há mais. Deve haver mais um jogador ou outro ali no meio. Só o vento. Mas de cor. O Black. O Black. Adresse explorar, mas é um jogador curto. E pronto, é isso. Assim, essencialmente, de jogadores que sejam de renome é o Oblak e o Sesco, atualmente. Certo. Explorar, neste momento se encontra no Middlesbrough. Não sei se sabiam. Aliás, acho que foi emprestado ao Panathinaikos. Estou aqui a confirmar as minhas fontes. Panathinaikos, exatamente. Foi vendido do Sporting para o Panathinaikos. Só aqui, para terminar, a última rúbrica. Tem aqui as nossas redes, mas tenho uma pergunta para vocês. Gyökeres, Evanilson e Banza. Overrated, underrated e perfectly rated. Encaixem. Boa sorte. Encaixa. Começas tu ou começas a ver? Podes começar a tua. Eu diria que o Banza é o underrated. O Evanilson é difícil este. É muito difícil. Talvez o overrated no meio dessa história. Eu acho que ele é um bom jogador.
ainda assim, eu acho que é um jogador mais um segundo avançado do que um ponta de lança, diria eu. É um jogador muito mais móvel para esse tipo de características. E o perfectly rated é o Gyökeres, porque eu acho que ele já é promessa há algum tempo, depois desapontou, depois voltou, foi para a Inglaterra, para o Coventry, e agora está no Sporting. Vai ser a sua única época no Sporting, porque ele vai ser de certeza no final da época. Acredito que seja dentro dessa linha. O Almeida disse, eu acho que não há que fugir muito disto também. É igual. E para ti? Ok. O Ozil. Para mim, eu já tinha pensado nisto, que era para vos dar a dinâmica. O underrated para mim é o Banza, também. Eu gosto muito do Banza, já gostava antes dele ir para o Braga. E faço a mesma ordem que vocês. No entanto, acho que o Gyökeres é perfectly rated no campeonato em que está neste momento. Eu acho que a partir do momento em que ele sair para outro campeonato, eu acho que vai ser um pouco overrated por aquilo que vimos. Aqui o campeonato é um bocadinho mais acessível para ele, porque ele é um jogador extremamente físico e os centrais nossos não são assim tão físicos quanto ele, e ele tem essa facilidade. Agora lá fora poderá ser um bocadinho overrated, mas estamos cá para ver. Neste momento acho que é esta a ordem. Banza anda, Evanilson um pouco overrated, e por fim Gyökeres perfectly rated. O meu inglês é péssimo, mas está aí. Portanto, obrigado a todos por terem assistido a este episódio. Sigam aí. Obrigado a canais, todos. YouTube, Obrigado. Twitter, Instagram. Obrigado a todos e até para a semana. Podem Até dar a próxima. feedbacks que se quiserem, o que é que temos que melhorar. Estamos aqui para ouvir. Escrevem aí nos comentários o que é que gostavam, o que é que não gostavam. Gostavam Se do quiserem. Balai, se gostam mais deste formato. Vocês é que mandam em nós. Sejam Um grande lá. abraço a todos. E se Até uma quiserem, tem o Pedro. Foi.